Bom dia, Wesley, tudo bem? Bom dia. Pronto, Wesley. Meu nome é Adriano Bezerra, eu sou gerente divisional da rede British American de escolas de inglês. E a princípio eu queria saber o que foi que você entendeu a respeito da ligação que você recebeu ontem, Wesley. Cara, eu entendi pouca coisa, porque o sinal estava ruim, mas foi referente a uma vaga de bolsa. E, se eu não me engano, e que um brother meu ingressou na escola e me indicou para mim ter a mesma oportunidade que ele. Entendi. E você deve até estar estranhando o fato de uma entrevista para ingressar na escola de inglês, não é verdade, Wesley? Exatamente. Perfeito. É porque, na verdade, eu vou até deixar bem claro isso, a British American é uma rede nacional de escolas de inglês com mais de 40 filiais e quase 18 anos no mercado, onde nós trabalhamos de uma maneira diferenciada. A British American nunca investiu em mídia de rádio, televisão, outdoor, visando com que esse nosso aluno bolsista venha a se tornar uma propaganda. Então, a única maneira de você ser uma propaganda para a escola, a princípio, é passando por essa entrevista, tendo total identificação e, ao final do 12º mês, obtendo fluência no idioma inglês, não é isso? Agora sim, eu queria saber de você, Wesley, qual é a necessidade hoje para você o idioma inglês? O que é que ele vai fazer de diferencial na tua carreira? O que é que ele vai ser importante para você? Cara, porque eu estou indo na faculdade agora, sou da área da contábeis, certo? E eu pretendo ingressar no mestrado. No mestrado, o cara está ingressando no mestrado, o cara precisa ter pelo menos um segundo idioma, certo? E além do mestrado, eu quero estudar fora também. Eu pretendo ir para a Inglaterra, aí eu já perdi várias oportunidades de emprego por causa da segunda língua. Entendi. Certo? E você já chegou a fazer algum curso de inglês ou o teu curso de inglês é só de colégio, aquela parte de verbo to be? É só do colégio mesmo. E só o gramatical? Somente. Nunca teve a oportunidade de fazer um curso diferenciado, exclusivo do idioma inglês? Cara, não, porque na minha adolescência eu era meio largado, entendeu? Eu deixava as coisas mais pra Então lá. agora a vida mudou. Exatamente. Então existe uma necessidade profissional e cultural também, então, não é isso? Isso mesmo. Perfeito. E assim, como você me disse, já perdeu algumas oportunidades pelo fato de não dominar um segundo idioma, não é isso? Correto. Perfeito. E você vai estar se formando agora? Como é que é? Você está fazendo faculdade, né? Como você disse? 7º semestre. 7º semestre. E você já se imaginou daqui a 12 meses dominando o idioma inglês, da mesma maneira que hoje a gente está dominando o português, Wesley? Já sim. Já imaginou, não é isso? Realmente for o que a escola promete. Entendi. Mas assim, a escola ela não vai te prometer nada. Ela vai te dar uma condição e uma metodologia diferenciada, aonde que, se você segui-la como tem que ser feito, aí sim é uma consequência natural da fluência do idioma inglês. Por isso que a gente tem esse critério avaliativo, para que o nosso aluno ele não tenha surpresas no decorrer do caminho. Ele saiba como realmente vai funcionar o curso. Entendeu, Wesley? Perfeito. Então, assim, pelo que você me falou, é uma necessidade tanto profissional como cultural, o fato de você já ter perdido algumas oportunidades no idioma, de emprego, por não dominar um idioma. Eu queria saber de você, hoje, em 0 a 100%, enquanto você classifica esse teu nível de interesse em dominar o segundo idioma? No caso, o idioma inglês. Cara, hoje é 100. Então, hoje você está querendo me dizer que é uma pessoa 100% interessada no domínio do idioma inglês, é isso? Exatamente. Perfeito. E o que está faltando hoje para o Wesley dar início a um curso de inglês? Cara, a metodologia é realmente eficaz, porque próprio das escolas aí, a maioria exige quase o tempo que eu estou passando na faculdade. Um tempo mais longo do que você, tipo uma faculdade, é isso? Exatamente. E isso acaba não se adequando aos seus horários. Exatamente. Então o horário também é importante, né? Exatamente. E o investimento também. E o investimento. Então você está querendo me dizer que se hoje você encontrar uma escola de inglês aonde você tenha total identificação com o método, realmente goste, aonde os horários fiquem de acordo com os teus horários, onde você vai ter uma programação prévia de todos os horários de aula, e os investimentos se encaixem dentro da tua realidade econômica atual. É somente isso que falta para você dar início imediatamente a um curso de inglês? É isso, Wesley? Exatamente. Perfeito. Eu quero deixar claro, Wesley, que além desses 3 pontos principais, o outro ponto, que é um dos mais importantes, até o fato dessa entrevista, é a aprovação. Então a gente tem um critério até em respeito ao candidato de avaliar a real identificação dele para com o nosso método, pois essa é a única forma de se obter fluência. Porque se em algum momento você não tiver essa identificação, eu vou ser a primeira pessoa a te dar esse toque, até mesmo porque não existe nenhum milagre. Você há de convir comigo que
para que você tenha sucesso, você tem que ter uma dedicação, não é verdade, Wesley? Exatamente. Como tu está tendo na tua faculdade, né? 7 semestres, também pertinho de se formar, é isso? Perfeito. E assim, existe alguma programação de viagem que você tem, ou mudança de estado nesse período de um ano, de hoje a 12 meses para frente? Hoje não. Mudança de estado, não. Realmente não existe. Nenhuma proposta para mudança? Não. Perfeito. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? É mais ou menos assim. Vamos imaginar que você tem uma conta poupança aqui do Banco do Brasil, uma agência aqui em Fortaleza, e você esteja no Rio de Janeiro. Você tem acesso à sua conta poupança, Wesley? Tem sim. Você tem acesso, não é isso? Perfeito. A nossa escola é da mesma forma. A British American, como eu disse, é uma rede de âmbito nacional. São mais de 40 escolas espalhadas em todo o Brasil, onde no momento em que você se torna aluno da British Fortaleza, você passa a se tornar aluno da British Nacional. Então, caso você venha a ter alguma transferência e exista alguma de nossas escolas, você pode dar continuidade. Mas esse não é o caso, não é isso, Wesley? Exatamente, mas só uma dúvida. Pois não. Vamos supor que tem British American no Rio de Janeiro, algum tipo. Tem lá? Sem dúvida nenhuma, com toda certeza. Aí acontece algo imprevisto lá no banco de trabalho e eu tenho que ser transferido para o Rio de Janeiro. Perfeito. Como que fica? Minha transferência daqui a Você vai dar continuidade, ou mesmo vai dar continuidade de onde parou, a escola vai mandar a transferência para lá, vai parar no mesmo local, pois o material ele é único, até por ser um material exclusivo pela nossa rede, e aí você vai dar continuidade da onde você parou no Rio de Janeiro. Vai mudar só os professores e a sede, mas o método é o mesmo. Mas eu pago alguma taxa de transferência? A taxa de transferência, isso aí sim é pago. Mas assim, o primeiro ponto, logicamente, é verificar se realmente vai ou não existir identificação da sua parte. Caso realmente exista, não se preocupa que a escola vai moldar soluções que vão, obviamente, definir. Já que, como eu te disse no início, você está ingressando e está tendo uma oportunidade de ingressar na escola na condição de aluno subsidiado. Então, você é uma propaganda. Então, para a gente, o interessante é que você inicie e finalize. Há de convir. Não é verdade? Certo. Então, assim, por que eu te fiz essa pergunta? Até mesmo porque a nossa rede, a British American, é uma rede nacional, onde que, hoje, a maioria das pessoas que estão estudando conosco tem uma necessidade estritamente profissional e não tem tempo mais a perder. Então, a nossa rede, ela funciona de janeiro a janeiro, com algumas pausas para feriados, recesso, mas, se o aluno ele quiser dar continuidade, ele pode fazer os 12 meses direto. Mas nós ofertamos a todos os nossos alunos até 60 dias a título de trancamento, certo? Eu queria saber de você, 60 dias nesse período de 12 meses é o suficiente para que você se ausente da escola? 60 dias e... 60 dias que você pode utilizar da seguinte forma, você pode reduzir em períodos mínimos de 10, 6 períodos de 10 para se ausentar da escola, ou 2 períodos de 30, é você quem vai verificar como é que vai ficar melhor para você. Agora, eu só quero deixar claro que, na utilização dessa ausência temporária de 60 dias, que no caso seriam umas férias, o aluno ele não vai conseguir findar o curso em 12 meses. Ele vai precisar de 14 meses para finalizar o curso. Certo. Alguma dúvida? Não. Agora vamos supor que final de semestre de faculdade, no trabalho e tal, eu não consigo encaixar os horários do curso de acordo com a minha realidade hoje, certo? Devido à faculdade, último semestre de trabalho, vamos supor que eu preciso tirar algum tempo a mais. Como que funciona? Bem, é como eu te disse, a princípio a gente tem esse critério informativo de entrevista, até para deixar claro que a escola ela oferta 60 dias a título de contrato. Ultrapassando essa data, sim, em casos específicos, através de um problema de saúde, algum atestado, sim, a escola é humana o suficiente para entender que cada caso é um caso, sim, iremos estudar da melhor forma, porque, como eu disse no início, você é a nossa propaganda. Não adianta você começar e não terminar o curso. Ok, Wesley? Perfeito. Agora, Wesley, eu queria saber de você, qual é o tempo que você tem para disponibilizar o estudo do idioma inglês em casa? Todo dia. Cara, devido ao meu tempo estar muito corrido, final de semestre, fazer TCC, monografia, essas coisas do tipo, eu vou tentar me dedicando somente 1 hora por dia. Perfeito. Então você está querendo me dizer que todos os dias você tem 1 hora para dedicar-se somente ao estudo do idioma inglês, é isso? Exatamente. Perfeito. Não vai ser necessária essa 1 hora,
eu acho que vai sobrar uns 30 minutos para você fazer uma outra coisa, mas na verdade, para que o nosso método ele funcione, o aluno ele tem que ter uma dedicação diária de 30 a 40 minutos com o nosso material didático extra classe, em casa, no trabalho, onde você vai ouvir, repetir, falar, realmente vai seguir um esquema de preparação, mas isso é diário. Então você assume esse compromisso, Wesley, não só com a escola, mas consigo mesmo, de todos os dias ter uma dedicação mínima de 30 ou máxima de 40 minutos com o nosso material didático, já que o teu objetivo é a fluência do idioma inglês, não é isso? 30, 40 minutos todo dia. Como que funciona o material didático? Bem, isso aí mais à frente você vai entender. A princípio eu quero saber se há essa disponibilidade e se realmente há esse seu desejo de obter fluência no idioma. Perfeito. E como foi perguntado ao telefone, se você precisa da opinião cultural ou financeira de uma outra pessoa, esposa, mãe, pai, ou se é você realmente que faz todos os seus investimentos, Wesley? Sou eu mesmo. É você mesmo, não precisa da opinião de ninguém. E a tua noiva? Não. Ela não opina sobre esse tipo de coisa. Sou eu. Então, é você quem toma todas essas decisões, não é isso? Exato. Por que eu estou te fazendo esse questionamento, Wesley? Porque, na verdade, como eu te disse, trata-se de um processo seletivo onde a vaga de bolsa está presente aqui comigo, através dessa indicação, e havendo, logicamente, uma concordância, tanto por parte da empresa como de identificação da sua parte, a escola não vai moldar esforços para tê-lo como aluno. Até mesmo porque o mais importante para a gente é uma propaganda positiva. Então, vamos supor que você adore a metodologia de ensino. Adriana, essa é a metodologia dos meus sonhos. Os horários fiquem condizentes aos teus, onde você vai conseguir sempre marcar as aulas com antecedência prévia de 7 dias no melhor dia e horário que fique para você. E, logicamente, os investimentos se encaixando dentro da tua realidade atual, mediante a minha aprovação. A única maneira de você obter essa vaga de bolsa é que hoje, ao final dessa entrevista, tudo ficando de acordo, tanto para você como para a escola, você se efetive como aluno, efetive a sua matrícula. Veja bem se você entendeu. Se chega ao final da entrevista e você me diz, não, Adriano, eu adorei a metodologia, mas eu preciso da opinião do meu pai, da minha mãe, eu tenho que ir no banco, eu tenho que rever a minha situação financeira, eu quero deixar bem claro que o único prejudicado vai ser você, porque automaticamente, como trata-se de um processo seletivo, eu vou ter que repassar sua vaga para um outro candidato. Então, o meu objetivo aqui, na verdade, não é criar uma diferença entre você e a escola. Deixar bem claro que trata-se de um processo seletivo e essa opção de ingresso vai depender, não logicamente da sua opinião, como também da identificação com o método, mediante o meu aval. Então, existe algo, se tudo ficar de acordo, que hoje, ao final da entrevista, ficando tudo de acordo, você não efetiva a sua matrícula? Cara, se tudo correr do jeito que você falou mesmo aí, eu gostando do método, o valor dentro da minha realidade e os horários de acordo com os meus, nada de pede não. Tudo ok. Entendi. Então, assim, dentro desse processo, eu quero deixar bem claro que o objetivo principal já que você precisa do inglês, é unir a fome com a vontade de comer. Fazer com que você, se tiver essa dedicação, durante os 12 meses a escola não vai moldar esforço para te dar essa condição. Então, ponto final. Morreu? Posso me